já me conhecem, é um prazer imenso estar com vocês e de poder estar juntos aqui. Eu me sinto muito privilegiado pela companhia de vocês. Nós vamos fazer uma apresentação hoje em cima, é uma apresentação em cima, é uma mentoria em cima de uma apresentação com o tema. A gente vai trabalhar hoje o tema da crise e no aspecto mais de repensar o negócio. Como todos aqui são empreendedores, não sei quem já conhece a ferramenta do Canvas, do modelo de negócio. Quem já conhece, coloca um sim aí para mim, só para eu saber quem já conhece. Eu sei que muitos já conhecem, mas às vezes o empreendedor, isso é muito utilizado nas startups, né? Então, por isso que eu estou perguntando. Às vezes, para iniciar um negócio, normalmente se utiliza dessa ferramenta para pensar o negócio. No caso dos empresários que já estão no negócio, estão no mercado, ela também é utilizada para repensar o negócio. Então, a gente vai entrar um pouco por aí. Queria me apresentar, primeiramente, aos que ainda também não me conhecem, falar um pouquinho da minha caminhada, né, de como é que eu estou até aqui, né? Eu atuo hoje como consultor, como mentor, como empreendedor e como professor. Eu já tenho uma caminhadinha de 35 anos, mais ou menos, empreendendo na área de varejo e de serviço. São 12 anos trabalhando com formação de startups, ajudando startups a iniciarem seus negócios. Trabalhei nessa etapa em startups, eu trabalhei conjuntamente com a Unesp, com a Univap, com o Sebrae, Parque Tecnológico, incubadoras. Então, passei mais ou menos 12 anos da minha caminhada trabalhando com a formação de novos empreendedores, né? E há 4 anos, aproximadamente, eu venho trabalhando também como professor universitário em cursos de administração, normalmente trabalhando o empreendedorismo e a inovação, né? Esse é um tema que me atrai de muito tempo e penso que contribuo, na medida do possível, com aqueles que também querem empreender, querem inovar. Atualmente, eu represento a Associação Brasileira de Mentores de Negócio, aqui na região São José. Sou certificado PBM na área de mentoria e trabalho há 9 anos com a CID, desenvolvendo soluções empresariais e educacionais dirigidas aos pequenos e médios empresários, né? Então, esse é um pouquinho do nosso currículo. Acompanha também comigo aqui a Márcia Siqueira, uma consultora também, que trabalha também com a CID. Márcia, pode falar um pouquinho de você, só para o pessoal conhecer? Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nós trabalhamos, então, com a CID. Eu também sou mentora de negócios, também certificada pela BM, né, que é a Associação Brasileira de Mentores de Negócios. Sou mais nova que o Tair, estou só com 24 anos na área de consultoria. Pelo menos na área de consultoria, né, Tair? E 9 anos com a CID, fazendo um trabalho direcionado às pequenas empresas, micro e pequenas empresas, e nos últimos tempos contando aí, então, sendo parte da equipe da Evoluto, que é uma plataforma de consultoria digital, né? Então, a CID, ela vem nesse trabalho de aproximação e de facilitação com o empresário. Então, é um serviço com a mesma qualidade, só que nós podemos fazer presencial, híbrido, né? Ou totalmente online, que a plataforma da Evoluto nos permite isso. E também contamos com a ferramenta do Meet, com a metodologia de diagnóstico e benchmark com o mercado, né? Então, sou credenciada na plataforma, nessa metodologia do Meet. Estou aqui hoje como apoio, né, fazendo essa dobradinha aí com o Altair. Vamos na sequência, né, Altair? Legal, gente. Gente, olha, eu quero dizer para vocês que é um prazerzaço ter vocês aqui. Agradeço demais a disponibilidade de vocês de tirar uma hora para poder estar aqui ouvindo a gente, ou contribuindo, ou procurando aprender juntos, né? Porque eu acho que quando a crise bate, ela bate em todo mundo. Ela não tem ganhador, né? Eu acho que agora é a hora
de cooperação, de partilha, de juntar aquilo que a gente tem de melhor, que são pessoas, né? Então, para mim, vai ser um prazerzaço estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos. E aí eu vou fazer uma pequena introdução, só para dizer um pouquinho como é que vocês podem participar. Eu acho que é importante vocês, a qualquer momento, vocês podem participar com algumas considerações, tá? Normalmente, a Márcia vai me ajudar, que se tiver algumas perguntas, se alguém não quiser falar, pode escrever no chat, aí a Márcia vai compilando, a gente trabalha um pouco as questões, mas para orientar todos também, mentoria, normalmente é uma troca, a mentoria não é uma apresentação, né? Não é uma live, então, mais para poder a gente alinhar, tá? Mentoria, não vou fazer aqui uma apresentação extensa, nada, é uma troca, um faz pergunta, às vezes pode ser que alguém quer responder, alguém tem ideia sobre isso, soma. Eu acho que a crise ela trouxe muito dessas vantagens da gente poder trocar, né? Eu acho que isso é o aspecto mais positivo. E a mentoria, ela nada mais é do que uma orientação do empresário em direção ao que ele quer construir na área de negócio, né? Então, se a gente conseguir sair daqui, depois de 1 hora, com algumas informações que são relevantes para a nossa vida, para o nosso trabalho diário de empreendedor, valeu essa 1 hora. E a gente, na verdade, utilizou de todos que têm conhecimento, todos aqui têm conhecimento, e poder somar com o conhecimento de todos saem mais fortalecidos. Acho que esse é o principal motivo, tá bom? Eu acho que seria muito legal também se vocês colocassem aí no chat já qual é a cidade que vocês estão falando. É interessante, né, a gente saber com quem a gente está falando, de qual cidade está falando. Então, escreva para a gente no chat, só para a gente interagir já um pouco para começar e vocês colocarem a cidade que vocês estão, tá bom? E eu vou entrar aqui com uma primeira slide, uma tela, para dividir com vocês uma introdução aqui. Todos estão vendo? Estão aí acessando? Opa! Tá ok aí? Tá correto aí para vocês? Está tudo bem, Márcia? Só coloca na módulo apresentação, por favor, Altair. Ok, legal. Obrigado, Márcia. Deu aí? Tudo ok, gente? Eu acho que essa frase do Luiz Gasparetto, ela é muito oportuna para o momento que a gente está, né? Tudo tem um começo e tem meio. E o fim só existe para quem não percebe o recomeço. Eu acho isso fantástico, esse posicionamento dele, porque, na verdade, todos nós podemos pôr fim a hora que a gente quiser, do que a gente quiser, daquilo que nós estamos fazendo. Não necessariamente precisa ter uma crise para a gente pontuar e finalizar o que a gente está construindo, né? Então, a gente sabe quando começa, a gente sabe que se está no meio ou em parte do meio, entre o começo e o fim, mas a gente sempre tem noção de que se a gente quiser parar alguma coisa, a gente para, né? Então, eu acho que essa frase traz uma reflexão bastante interessante, porque normalmente a crise ela abate a gente, né? No trabalho que a gente está fazendo, no projeto que a gente está fazendo, ela abate, claro que abate. Alguns podem não ser muito abatidos e outros totalmente abatidos. Acho que vai depender um pouco de como é que está sendo o nosso caminho e como é que a gente está estimulado ou motivado para fazer esse caminho, ou a gente não está. Às vezes, a crise é uma grande oportunidade de pôr fim, né? Se nós já não estávamos bem, não estávamos muito confiantes no que a gente estava fazendo, talvez seja mesmo um momento de recomeço. Porém, quando o empresário está muito convencido do que ele faz, ele está em cima do que ele acredita, e vem a crise, é só mais uma passagem, mais um obstáculo, mais um desafio a ser vencido, né? O importante é a gente saber que quem quer continuar, tem jeito sim de continuar sempre, né? E essa tela aqui, quando a gente está falando de crise,
ela até parece que não contempla a crise, não é isso? Porque é uma paisagem serena, tranquila, e que parece que não é muito semelhante à crise. Porque a crise me parece ser mais um... Eu vou comparar aqui, uma comparação que eu gosto de fazer, é que a crise, principalmente na proporção que veio, ela é comparada a uma guerra. Altair, Oi? dá licença. Eu vou Oi? pedir que todos, por favor, fechem o microfone, Ah, que sim. nós estamos com uma participação aí de mais. É agradável, mas aqui... Bacana. Obrigada, obrigada. Legal. Então, eu acho que a crise a gente pode comparar com uma guerra, né? A guerra, bom, eu acho que até gostaria de dividir isso, né? Eu falo guerra no sentido da escassez, né? E nesse sentido a crise é um momento de escassez. E aí eu queria até convidar vocês, se alguém quiser participar e colaborar, é, vamos definir o que é uma crise para cada um. O que é uma crise? Né? Vamos cada um colocar para a gente ver o que cada um pensa do que é uma crise? Márcia, você pode me ajudar aí com algumas participações aí? Eu estou aqui querendo enxergar. A crise em grego quer dizer peneira, Beleza. contribuição, oportunidade, mais uma contribuição, oportunidade de se reinventar. São as três contribuições que vêm aqui. Tudo que sai do normal, rotineiro, mudança. Olha que legal, que bacana. Desafio que exige criatividade. Bacana. Mais uma, crise quando o que você fazia antes não serve mais. Outra, só irão ficar os bons, os preparados. Bastante importante aqui. Então, grupo bom, tá aí. Pô, que legal, gente. Momento de separar aquilo que não tem serventia e criar novo uso. Bacana. Acho que dá para você seguir, né? Pô, que legal, bacana. Olha só que rico, né? Provavelmente, se eu tivesse que definir a crise aqui, eu não definiria tão bem quanto vocês definiram, com a participação de... Transformação é mais uma contribuição. Eu acho, e isso eu acho bacana que a contribuição coletiva ela é muito mais inteligente do que a contribuição individual, né? Ela é muito mais completa. Então, eu acho que isso também é um aprendizado para a gente, que numa crise, às vezes a gente pode sentir fraco, porque a gente enfrenta o problema, às vezes, sozinho e olha para aquilo como um desafio muito grande, às vezes, para a gente sozinho. Mas acho que um outro aspecto interessante da crise é a gente olhar para os nossos parceiros, para os nossos fornecedores, para os nossos clientes, para os nossos funcionários, e olhar naquilo ali algo relevante e de valor que às vezes a gente não tinha dado até agora o devido valor, né? Às vezes a gente, no dia a dia, fazendo o nosso trabalho, e a gente esquece dos valores que às vezes estão do nosso lado, né? Então, quando a gente abre a participação, há uma construção muito mais robusta, né? Altair, Oi? duas coisas. Voltar ao módulo apresentação e mais uma contribuição aqui, que são novas formas de suprir as necessidades, bem a calhar com o que você está colocando agora, né? Desculpa, mas qual foi a contribuição? Eu não ouvi. Novas formas de suprir necessidades. Ah, legal, bacana. Então, eu acho que esse momento é um pouquinho a gente passa, provavelmente, se a gente pudesse abrir para cada um colocar, a gente passa pelo primeiro momento da crise, que é um impacto assim que trava a gente, né? Talvez, né? A gente não acredita muito do que está acontecendo, que a gente tem que se distanciar dos nossos negócios. Esse é o primeiro impacto. A gente pensa, bom, daqui uma semana a gente está voltando e tal, daqui a pouco passa uma semana e a gente não volta. E aí a gente começa a ver o tamanho do problema, que é maior às vezes do que a gente imaginava. E aí a gente começa a tomar assim, a dimensão do que de fato ela vai nos afetar. E às vezes alguns paralisam, outros aceleram, né?
E alguns tomam iniciativas rápidas, outros demoram para tomar iniciativa. Se a gente comparar a crise como uma guerra, a gente precisa ver qual é o recurso que a gente vai utilizar e é necessário, né? Porque se a gente continuar com tudo que a gente tinha antes, provavelmente vai ser pesado, né? No mínimo isso. É claro que cada negócio tem as suas características, tem a sua forma de se reconduzir, mas muitos dos negócios pode usar dessa oportunidade para repensar o negócio. É comum também, todos nós, enquanto não estamos em crise, a gente vai com tudo ali do jeito que está. A gente está vendo que está incomodando alguma coisa, não está bom aquilo, não está bom aquilo outro, e a gente vai deixando para depois. Porque não há necessidade, às vezes, emergente de trabalhar aquilo, decidir. Então, a gente adia muitas coisas. E quando vem a crise, é a hora da gente pagar peso, né? É a hora da gente olhar para dentro da empresa e falar o que de fato aqui é recurso, né? É a hora da gente olhar assim, para o financeiro, que é a primeira etapa que talvez a gente tenha que olhar. O que daqui eu carrego para frente, o que daqui eu deixo para trás, né? O que mudou o cenário. E se mudou o cenário, eu tenho que também tomar novas medidas, novos posicionamentos, né? Então, eu preciso agora entender quanto tempo vai levar essa crise. Quanto tempo eu estarei em crise, o meu negócio estará em crise. É um repensar que a gente tem que fazer, porque a crise afeta quase todo mundo, ou todos, né? De forma geral, todos, e alguns afetam mais do que outros. E isso a gente tem que trabalhar individualmente. Duas questões aqui, na realidade, duas questões, né? A Ângela está colocando que é exatamente a situação dela agora, né? Um riso aqui, né? Eu acredito que a Ângela não está compartilhando com você esse momento, né? E a Estela pergunta qual o limite para se identificar se é o fim ou se ainda há chance para recomeçar. Boa, hein? Boa, Estela. Estela, é muito legal essa pergunta, mas eu acho que eu vou posicionar, mas eu acho assim, que depende muito da situação de cada negócio, né? Mas assim, a empresa que já tinha indicadores, alguns indicadores de controle e que vinham controlando os seus negócios, sabendo o que está acontecendo, se está indo bem, se está indo mal, onde está indo bem, onde está indo mal, agora fica um pouco mais fácil, porque ela tem um indicador e o indicador modificou, né? E se o indicador modificou, é fazer a previsão de quanto tempo esse indicador vai continuar ruim, ou quanto tempo esse indicador eu consigo reverter esse indicador. É uma projeção. O que eu acho interessante da crise é que a crise ela coloca a gente em igualdade. Na verdade, no Brasil, eu fico pensando, a gente já sempre teve em crise, né? Essa é a verdade, né? Eu sou testemunho disso, que a minha primeira crise foi em 82, quando eu perdi o emprego. Mas aí foi ruim. Mas em seguida foi bom, porque foi aí que eu comecei, de fato, me posicionar como empreendedor, né? Então, a partir daí, então, eu tenho uma nova oportunidade. Então, o que era ruim passou a ser bom, né? Na empresa... Oi? Então, você está querendo, de uma forma bastante prática, querer dizer que o fim não necessariamente significa acabar, significa repensar, olhar para o que se tem, olhar os recursos que se tem e, a partir dele, recomeçar? É isso? Exatamente. Então, hein, Ângela? Eu acho que, no fundo, não precisa acontecer crise para a gente recomeçar. Essa é a verdade, né? Todos nós podemos recomeçar quando quiser, quando achar que deve recomeçar. Eu acho que a crise ela traz um novo repensar que nos ajuda a recomeçar se já queríamos recomeçar. Porém, quem é empreendedor, a gente tem que relembrar agora, na crise, às vezes no momento de a gente se sentir mais frágil, eu acho que agora é momento de resgatar quando a gente iniciou os negócios.
quando a gente investiu, quando a gente pôs dinheiro e acreditando que a gente venceria. Eu acho que numa crise faz a gente repensar o quanto eu quero fazer isso que eu estou fazendo, o quanto eu acredito nisso que eu estou fazendo, o quanto eu tenho de propósito nisso que eu faço. Eu acho, né? Então, está aqui bem a contribuição aqui do Walter, né? De ser flexível, e do Richard, de ser resiliente, né? Perfeito, Richard. Angela, Isso aí. em repensar o que é essencial também. Isso mesmo. Legal, bacana. Então, e às vezes, nós, sem a crise, não destacamos, às vezes, aquilo que é essencial, né? A gente, tudo é tudo. E quando vem a crise, é que a gente enxerga, de fato, aquilo que eu carrego, continuo carregando, e aquilo que eu não tenho que carregar. Né? Porque, aliás, é como se... Não sei se alguém já assistiu o filme Limite Vertical, muito interessante. Quando começa o filme, o ator principal, que é o pai de dois jovens que estão escalando um pico, e quando está tudo sob controle... Oi? Tudo certo aí, Márcio? Tudo certo, tudo caminhando. Tá eu vou aproveitar essa interrupção para mais duas questões, né? O Ademir colocando, né, que crise é recomeço ou possibilidade de fazer algo de novo. Desculpa, algo novo, né? Perfeito. Realmente, né? Perfeito. Então, e às vezes, no caso da crise atual, ela quebra, não o negócio, mas quebra o que nós estávamos fazendo. Quebra o nosso ritmo, quebra a nossa continuidade, né? Ela quebra. Quando ela quebra, ela tem um impacto sobre nós de a gente pensar, e agora, o que eu tenho aqui? É isso que, de novo, vem o indicador, né? Vem o indicador que a gente está acompanhando e vem o que a gente está construindo. Eu gosto de comparar também os negócios com maratona. Quando eu entro num negócio, eu não estou entrando numa corrida de 100 metros rasos, né? Eu entro numa maratona. E como maratona, quando eu entro no negócio, eu estou esperando que eu vou correr 42 quilômetros. Então, eu não posso dar tudo que eu tenho nos primeiros quilômetros. Eu tenho que ir caminhando com isso. Mas eu sei aonde eu quero chegar. O que eu acho que faz a gente repensar na crise aonde você está querendo chegar, né? Qual é o seu caminho? O quanto você está dedicado a isso? Não desista, né? Se foi aquilo que você se propôs a fazer, agora é o momento de você mostrar por que você se dedicou a fazer isso, por que você se colocou nesse projeto, né? Então, e aí é olhar em torno, ver a sua equipe, traz a sua equipe, que a equipe às vezes tem muito do valor que está ali, chama a equipe e fala, gente, agora é a hora da gente dar tudo que a gente tem, porque é isso que a gente sabe fazer e é isso que a gente quer fazer. E outra, de olho no cliente. De olho no cliente. Porque a crise, quando muda, ela muda para todo mundo, não muda só o seu negócio, muda também o seu cliente. Márcia? Tá sem som. Márcia, está sem som. Agora me ouve? Isso, legal. Então, tem mais duas colocações aqui que são bem pertinentes a esse momento que você está colocando, né? Uma é do Alexandro, que ele fala em avaliar os pontos que nós não éramos tão eficientes, né? E quem sabe não é a hora de aceitar que somos falíveis. Perfeito, Alexandre. Perfeito, Alexandre. Importante, né? E aí, no que é falível, né? Buscar compartilhar, buscar agregar com outras pessoas com outras competências, né? Para poder suprir a necessidade do negócio. Perfeito? Legal. As falhas, e aceitar as falhas nos permite a correção. Importantíssimo também, né? Então, quando a gente entende que a gente é falível, e aí, para aquilo que somos falíveis, né, vamos buscar a contribuição do outro, conhecimento, compartilhar, energia, né? E para aquilo que somos falhos, identificando onde está a falha, é mais fácil da gente reverter aí a situação, né? Perfeito. Podemos, então, nos iludir. Perfeito. A ilusão é o pior caminho.
também aqui o João, colocando que a crise mostrou a ele a necessidade de ter uma reserva financeira, de criar o hábito de guardar dinheiro. Perfeito, perfeito. Então, é o dia a dia. E eu penso que essa crise atual tem que mudar o nosso hábito, né? Que nós não temos muito esse hábito. Só vou terminar aqui, Altair, as colocações para você. O João mostrou para você que 98% das pessoas, né? A Ângela está falando, João, mostrou para você 98% das pessoas, verdade. E a Jucimara, concordo com o João, eu fui pega exatamente nesse momento, em que começava a criar um lastro financeiro. Mara, desculpa, Mara, porque eu a conheço, estou me permitindo a intimidade. Mara, é verdade. Se a gente não tem, e foi o que eu coloquei anteriormente, se nós não mudarmos o nosso modelo mental e não tivermos disciplina para não sofrermos o que estamos sofrendo agora e olhar para todas as áreas da nossa empresa e dar a mesma atenção, o mesmo cuidado e executar o planejamento, realmente vai ficar aí difícil. E a última aqui foi a Estela, que perguntou dos indicadores específicos, ou seja, quais são os essenciais para passar esse momento que nós temos. Ok? Legal, legal, Estela. Bacana. Agora, a Estela está dando gancho aqui para entrar nessa próxima tela e não esquecendo também das outras contribuições bastante ricas, né, que mostra esse lado que a crise, como coloca a gente em igualdade. A primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente perde, porque, na verdade, a gente, quando está seguindo um caminho, muitas vezes somos autossuficientes, a gente não precisa de ninguém. Essa é a primeira impressão que a gente tem, ou uma das impressões que a gente tem. A gente está tão convicto daquilo que a gente está fazendo que a gente nem olha do lado das pessoas que podem contribuir, das pessoas que estão ao nosso lado, né? Mas quando vem a crise, a primeira coisa que a gente faz é olhar do lado. Comparado à guerra, quando você entra na guerra, se você não contar com o seu pessoal, você está frito. Você está entregue ao inimigo. Então, é nesse momento de crise, onde todos estão ali para o mesmo objetivo, é que todos se ligam um no outro e um cuida do outro. E a crise é a mesma coisa. A crise é um momento da gente utilizar da capacidade do outro para estar junto. E aí o que vale é o propósito. Quem tem um bom propósito, quem estava fazendo aquilo que acha que deveria fazer, ele continuar fazendo aquilo, vai ter muita gente ainda que acredita naquilo. E isso que faz acontecer. Aí talvez está sendo a crise também para mostrar para a gente que não é só o dinheiro que é importante, é o que você faz que gera dinheiro. Né? Então aí entra nessa tela aqui, que nem a Estela está falando dos indicadores, um dos indicadores que eu diria é o cliente. Quantos clientes você tem? Quem são os clientes que você tem? Você conhece os seus clientes? Né? Você sabe o perfil dele, você conhece o comportamento dele, você conhece as dores do seu cliente? Né? E quando a gente conhece o cliente, a gente sabe ofertar valor para ele. E uma das questões que eu vejo com mais assim importância em negócio é olhar para o cliente. Sempre foi, mas só que muitas vezes nós nos ocupamos, diria assim, mais no interno da empresa do que fazer, nos processos, nas ocupações, e a gente esquece do cliente. Só que o cliente é a única fonte de entrada de recurso. É a única, as outras é só saída. É uma colocação que o Walter está fazendo aqui. Pois não. Relacionamento com o cliente. Beleza, a importância do relacionamento com o cliente, né? Como se relacionar com o cliente. Perfeito. E é interessante, né, o Walter, né? Walter? Interessante que o Walter colocou aqui. Walter, interessante que às vezes todos nós sabemos que temos que relacionar com o cliente, né? Mas é quando às vezes vem uma crise inesperada que a gente pensa, puxa, não me relacionei o suficiente com o meu cliente. Quando a gente pergunta às vezes para os nossos empreendedores,
Falar, cadê a relação agora dos seus clientes? Você tem o WhatsApp do seu cliente? Você sabe da onde que ele está vindo? Aonde que ele está agora? Ele não está vindo mais. E agora? Como é que eu faço? Aí muitos empresários dizem assim para a gente. Eu falei, puxa, eu conheço ele, mas eu não sei onde ele mora, eu não sei como é que eu faço agora para falar com ele. Quer dizer, na verdade, mostra para a gente a crise as nossas fragilidades, às vezes. Se a gente tivesse dando atenção mesmo ao cliente, a gente teria mais informação dele. A gente estaria continuando com ele e perguntando para ele, puxa, agora que mudou a crise, o que eu posso fazer para você? O que você precisa? O que está passando aí? Porque um negócio de primeira, um negócio que tem um propósito muito claro, um negócio que constrói, ele está sempre olhando para o cliente dele, pensando o que eu posso fazer para o meu cliente. Quando nós não fazemos isso, nós estamos já em crise, porque estamos perdendo cliente. Temos mais duas aqui colocações. O Walter, ele insiste na questão do relacionamento, do mau relacionamento, ou do bom relacionamento, falta de bom relacionamento. Não é não tanto onde ele está, mas assim, você colocou, é imprescindível. Mas, além de saber de onde ele está, qual é a proximidade que eu tenho com ele, né? E o João ainda continua. Nessa hora, remunera o seu serviço sem reclamar do que você presta, né? E sem ficar falando em preço, né? É a questão do valor, né, Altair, que você coloca, né? É isso. E aqui é uma coisa que às vezes nós confundimos, né? Nós, os empresários, às vezes confundimos o que é valor do que é preço, né? Quem entrega valor normalmente pode pôr mais preço. Isso não significa que a gente consegue. É um desafio sempre, permanente, né? Mas eu estou colocando isso porque quando nós não nos preocupamos com o valor que a gente entrega, então a gente entrega preço, o cliente está comprando preço. Quando nós nos preocupamos em entregar valor para o cliente, é que a gente quer realmente saber o que ele precisa. E aí dá estrutura na empresa para poder atender o que ele precisa, né? Então, isso é fundamental e isso a gente utiliza muito para iniciar negócios com startups, porque começa daqui um negócio que não existe, ele começa de um cliente e precisa definir quem é o cliente. E é interessante que quem tem empresa já há mais tempo e está no mercado, às vezes ela esqueceu disso, que ela não se preocupa mais com o cliente. Ela pega o cliente de modo geral, ela sabe que o cliente vem, tem uma certa regularidade do cliente vindo e ela já não está preocupando mais com o cliente. E ela começa a cuidar só do dinheiro que entra do cliente. Ela não tá, esse dinheiro ele entra para dentro da empresa em vários setores. E os empresários às vezes não estão preocupados como é que ele está direcionando esse dinheiro, fazendo a empresa gerar valor para o cliente. E aí a gente se distancia do cliente. Altair, Oi. A contribuição aí que, né, além de se preocupar com o atendimento no cliente, que eu identifico que você está falando, o quanto o que você presta de serviço ou o seu produto contribui para ele, traz prazer, e aqui a contribuição do Walter de novo, né? Em relação ao crescimento do cliente, né? Ele ainda coloca que um dos principais valores é ajudar o cliente a crescer, a se desenvolver. Então, além o seu produto, que eu entendo que é aí que está o valor agregado, né? Aquilo que você produz ou o serviço que você presta, além de satisfazer o seu cliente, enquanto aquilo vai contribuir, vai fortalecer para o próprio cliente, que é olhar para o cliente, né, e pensar nele não com o olhar dele, mas nele, né? O que ele vai ganhar com isso e o que aquilo vai marcar a vida dele para ele não esquecer mais de você, porque você contribuiu para que ele crescesse. Legal, bacana. Até eu não sei quantos aqui estão acostumados com a construção que se é feita para poder alavancar, formar novos empreendedores e startups, mas uma das questões bastante
bastante enfatizadas que a gente coloca para ele, é que, na verdade, a construção de valor para o cliente, ela é fundamental para conquistar cliente. Ninguém compra alguma coisa só para entregar um dinheiro para uma empresa, né? A gente compra necessidade, compra desejo, a gente compra... Aí o processo de compra é uma experiência que, às vezes, nós fazemos normalmente. A gente precisa de pão todo dia, então a gente vai na padaria todo dia, e a gente vai na padaria mais próxima da sua casa, às vezes, né? Mas quando que a gente quer mudar de padaria? É quando o pão não entrega o valor, ou quando aquelas pessoas que estão lá não percebem o valor nelas, né, no que estão fazendo. Aí eu começo a repensar, ver se eu não quero ir numa padaria um pouco mais distante, porque ali não me entrega valor, né? Então, quando nós estamos pensando no cliente, nós temos que olhar de fato, conhecer ele. Por ele, no meio startup, a gente coloca que é co-criar, né? Hoje tá colocando essa palavra de co-criar. O co-criar é um clima, é um momento agora oportuno para a gente colocar o cliente no centro das coisas. Para a gente trazer o cliente para o que você quer. E eu estou disposto a fazer, né? E o que é isso? Estamos acostumados a montar um negócio para o cliente e a gente, da nossa cabeça, o que a gente imagina que é. A gente não está acostumado a colocar o cliente para o que você gostaria? O que você está supondo? O que seria valor para você? E aí eu construí o negócio em cima do que ele dá valor, né? Então, é um desafio para nós agora na crise de pensar os nossos negócios dessa maneira. Peraí, que mudou, não mudou o comportamento do consumidor. O que ele está pensando agora? Qual é a dor dele agora? Quem é meu cliente? O que ele está sentindo de dor? O que eu poderia fazer para ele agora? Que ele, puxa vida, você me fez algo relevante. E aí tem coisas que tem algumas empresas que estão fazendo hoje para essa dor, que as empresas não estão nem colocando quanto custa. Mas para eles está muito mais forte o quanto eu consigo permanecer com o meu cliente. Porque a crise é passageira. A crise é passageira. E aí, você terá o seu cliente depois? Não é? Então, quem pretende não pôr fim no negócio agora, que está olhando para frente, tem que olhar principalmente no cliente. Você não estará lá na frente se o seu cliente não foi com você. Altair, Oi. Eu gostaria de colocar aqui mais duas contribuições aqui. Legal. E procurar aqui contextualizar aqui, contribuir também. Então, o João coloca que nesse período ele está entregando para os clientes mais do que foi contratado, né? Eu preciso que ele supere essa crise para continuar sendo cliente, fazer mais do que o combinado, né? E o Walter, que o cliente passa a ser o norteador do nosso negócio. Então, contextualizando tudo que a gente vem colocando aqui em relação, né, que o Altair está colocando em relação à crise, né, como repensar o negócio, então eu entendo que é ponto comum aqui, que está no cliente, primeiro. Segundo, né, o que o cliente quer. Terceiro, valor agregado. Então, quando eu falo que hoje entrego ou me dedico mais, né, ou estou mais atento, que eu faço mais pelo meu cliente, aí eu jogo a bola para o Altair para continuar com a seguinte questão. Um dos pontos no repensar o negócio, dentro de um novo modelo que temos hoje, não vai voltar a ser mais como antes. Então, como que eu olho para o meu negócio diferente e melhor do que eu já fiz antes? O que meu cliente quer? Então, será que olhar ou recomeçar não é efetivamente avaliar o que eu não estava fazendo e que tenho que mudar agora? O quão forte eu sou que agrego valor e faço o meu cliente crescer e por isso trabalho em cima de valor e não preço? Você, Altair. Beleza, Márcio, legal. Obrigado pelas contribuições, pessoal. Aqui o Canvas, eu acredito que já seja familiar para muita gente, mas a gente utiliza isso daqui agora. Na verdade, todos esses componentes, são 9 componentes, fazem parte de qualquer empreendimento, né? A gente utiliza bastante... Oi? Só mais uma coisa, mais uma contribuição que eu não gostaria de passar.
É o Alcino que coloca também o seguinte: muitas empresas estão perguntando, cadê meu cliente? Eu queria dizer que ele é muito importante, mas não acho mais eles. Então, cadê meu cliente, né? Cadê meu E aí, cliente? o Alexandre também, a zona de conforto é um mal que todos entram, pois agora é crise, né? Verdade, todos se entregam. Legal, bacana. O que o Alcino está colocando me faz lembrar de um livro, não sei se todos conhecem, é Quem Mexeu no Meu Queijo, né? O tempo é, foi muito usado esse livro em treinamentos. Também tem vídeo hoje, se alguém não conhece, às vezes vale a pena ver lá, né? Que é interessante que às vezes Quem Mexeu no Meu Queijo, a gente acostuma muito com aquele queijinho, que a gente já está acostumado com ele e que todo dia a gente levanta, ele está lá, e a gente faz a mesma coisa, então está muito confortável. É uma surpresa para a gente o dia que a gente chega lá onde estava o queijo e a gente não encontra mais queijo, né? Então, aí a gente se estressa, e o Alcino está fazendo lembrar isso, mas cadê o cliente? Sumiu o cliente. E é interessante quando a gente olha para a economia, não sumiu o cliente, a não ser aqueles que, infelizmente, a doença está pegando e está levando, né? O cliente não sumiu, ele está aí. Às vezes ele está com outras necessidades, né? Às vezes ele está com outras motivações de compras. Às vezes ele se alterou. Como a gente sempre pensou que ele era o que vinha, que sempre veio, e sempre você fez aquelas mesmas coisas e ele sempre veio, agora ele não vem. E aí, como é que você faz? Né? Então, esse é o momento, às vezes, onde a gente olha para esse canvas e ajuda a gente a repensar. Porque aqui no segmento de clientes, é uma coisa que eu já deveria saber, mas se eu não sabia, agora é o momento de eu repensar. Quem são, de fato, os meus clientes? Quem são os clientes que são fã da minha empresa? Quem são os clientes que falam muito bem do meu negócio? Quem são os clientes que não querem que eu feche de jeito nenhum? Esses são clientes. Os outros, às vezes, estão com a gente, mas à medida que tiver uma outra proposta, às vezes que tenha melhor para ele, ele vai para outro lugar. Quem é que não muda de loja, de negócios, às vezes, o cliente? É quando aquele local lhe dá o valor que ele quer. Ele não quer mudar. O cliente ele não quer mudar. Se ele está sendo muito bem atendido, ele não quer mudar. Né? Então, é nesse momento, às vezes, que a gente começa a pensar quem é meu cliente de fato. Quando nós trabalhamos com as empresas, é muito comum a gente perguntar isso e é muito difícil mesmo definir. A maior parte dos empresários fala, é todo mundo que entra na minha loja. Então, mas não é todo mundo que entra na sua loja que verdadeiramente é cliente. Cliente é aquele que é fã, é aquele que, às vezes, divulga o seu negócio para outros porque ele acredita naquilo, ele gosta do teu negócio. Esse é o cliente. E aí eu fico pensando, o que nós estamos fazendo para esse cliente? É agora que você tem que pegar esse cliente no colo. Né? E aí o que ele está precisando? Qual é a dor que ele está sentindo agora? E é aí que a gente precisa atender. Se a gente não sabe, é uma hora muito boa da gente repensar isso. E daí a gente vem para esse quadrinho aqui da proposta de valor, é onde eu começo a repensar. Então, aquele quadro anterior, né, na verdade, essa proposta de valor e o cliente aqui, ele vem aqui para essa proposta de valor, que aqui é onde eu posso pensar em inovar para o cliente. A crise é uma grande oportunidade da gente inovar. Por quê? Porque, às vezes, inovar, além de haver investimentos novos que, às vezes, nós temos que fazer, às vezes, para inovar, a gente corre risco e a gente não quer tomar esse risco, né? Porque a gente acha que pode dar errado com o que está dando certo. Então, a gente fica mais receoso de fazer mudanças para inovar. Quando vem a crise, é o melhor momento para se inovar, porque, afinal de contas, não tem outro caminho. Aí você olha para o cliente e fala, agora aquilo que eu queria fazer, é agora que eu tenho que fazer. É agora que agora que é a chance de fazer. E tem algumas empresas que estão fazendo uma revolução nesse momento, de fazendo coisas agora que eles já queriam fazer e não estavam fazendo, mas agora entraram com tudo para fazer. Né? Teve empresas que zerou o faturamento. Caiu 90% do seu faturamento.
E ela teve que se reinventar rápido. E ela se reinventando rápido, já estão recuperando o recurso, e quando voltar ao normal, um outro normal, né? Porque, na verdade, não voltará ao normal, voltará um outro normal. Quando voltar outro normal, tem empresas aí que já estão projetando um cenário super positivo, porque aproveitaram o momento da crise para fazer a mudança que estavam querendo fazer, e já fazia tempo. E encontraram a oportunidade de fazer, né? Então, é bem interessante isso. E nesse sentido, o Canvas aqui também tem um lado assim bacana que eu gosto de olhar para ele, que do meio para a direita, onde tem o relacionamento com o cliente, os canais de entrega, né? Como é que você entrega o seu produto, o serviço para o cliente. Esse lado direito, ele é o lado emocional da empresa. Esse lado aqui é como você trata o cliente. É como eu entrego o meu serviço ou produto para o cliente. Esse é o lado emocional da empresa. É como você trabalha as pessoas dentro da sua empresa e como é que você trabalha as pessoas fora da sua empresa. É como é que você relaciona no ecossistema o teu negócio com as pessoas. O lado esquerdo do Canvas, que é da proposta de valor para cá, que é da esquerda, são os parceiros, a atividade que você precisa fazer para entregar serviço, produto para o cliente, os recursos que você precisa ter para poder entregar serviço ao cliente, a estrutura de custo que você tem é racional. Isso aqui é racional. E você tem que linkar na empresa o que é emocional com o racional. Você precisa atender o cliente de forma emocional e trabalhar de forma racional, né? Então, essa junção aqui de pensar a empresa dessa maneira dá muitas possibilidades de inovar a partir de cada quadrinho desse. Eu posso, como exemplo, eu posso pegar, por exemplo, tem um monte de recursos aqui que eu tenho da empresa que são valores, que são investimentos. E aí eu estou lá com esses recursos, veio a crise e ele não está sendo utilizado. Tem um recurso lá que não está sendo utilizado. No entanto, está me faltando caixa. E agora pode ser a hora de eu retirar esse recurso e fazer dinheiro com ele. E pôr ele no fluxo de caixa, que pode ser importante para mim ali, né? Às vezes, o que a gente quer na crise, a gente quer tudo. Pense que é guerra. E a gente não pode querer tudo. E aí é hora, às vezes, da gente aliviar pesos. E se a gente, quanto mais rápido, quanto mais leve ficar a empresa, e mais rápido ela for para o mercado e conquistar o mercado novamente, mais rápido ela consegue reconstruir tudo. Se pensar em recurso também, muitas coisas que a gente pode fazer na empresa, a gente pode questionar, peraí, esse recurso eu preciso? Será que eu não posso usar recurso de outros? Será que eu não posso fazer colaboração, cooperação com outro que também tem recursos? É uma nova maneira de pensar. É nesses momentos que, às vezes, dá a possibilidade de pensar diferente, né? Será que o produto que eu desenvolvo, e outra, quanto custa para mim desenvolver produto? Quanto custa essa atividade que eu estou fazendo? Quão eficiente nós somos, nós lá dentro da empresa, nessas atividades que estamos fazendo? A gente é eficiente? Será que não tem empresas, organizações que fazem muito melhor que nós, mais barato, e conseguem prestar um serviço melhor para a gente? Então, a gente, às vezes, pode estar na hora de a gente pensar, olha, essa atividade eu não preciso. Esse recurso eu não preciso. Ou será que, às vezes, o meu parceiro, será que eu não tenho um parceiro agora que vai ser interessante? Porque, na verdade, todos dependem um do outro. Nós estamos na cadeia, numa cadeia de fornecimento, uma cadeia de valor, e todos precisam um do outro. O fornecedor precisa do teu negócio, às vezes, para poder estar no mercado, né? Então, agora é hora de juntar forças. É hora de negociar. É o momento de negociar. Faz sentido aí para vocês isso, gente? Então, um positivo aí, se querem colaborar, Márcia, que tem algumas questões aí. Eu sugiro que agora que a gente está aí se aproximando, e até para que a gente fique aí no tempo que todo mundo programou, né? Beleza. Pessoas se manifestem falando, né? E fazendo aí, cada um fazendo questionamentos ou contribuições para que você possa fazer o fechamento, ao invés de por escrito. Beleza? Muito bem. Vocês concordam aí, gente? Concordam aí
começar aqui pedindo que as pessoas que... o Roman aqui, que falou que sim. Também teve... Quem mais aqui colocou? O Thomas também colocou que sim, com certeza. Monique. Eu gostaria que vocês se posicionassem, pode ser? Dimas, abre o som aí para que nós não estamos te ouvindo. Eu estou cantando aqui também. Oi. Fala, Dimas. Opa. Beleza, Altair? Beleza, Olha, Deus. deu aí bem uma orientada legal. Isso, eu concordo em gênero, número e grau com isso aí que você falou. Esse momento de crise é uma peneira. Como você falou, a empresa precisa ser ágil. A empresa que está gastando recurso com aquilo que não é essencial para ela, que não está fazendo um custo racional do seu recurso, tende a ficar para trás. A crise é uma peneira. Como você falou, o mundo não vai ser o mesmo depois da crise. As empresas vão ter que se virar e que se adaptar a essa nova realidade, porque muitas empresas vão verificar que tem uma capacidade de reduzir o custo muito grande. Esse home office já estava, né? Agora vai acentuar muito mais. Vai ter um desemprego muito grande agora, no momento inicial, pós-crise. Então, é um momento de adaptação. E quem for mais ágil, quem for mais leve, como você falou aí, que conseguir se adaptar nesse novo mundo mais rápido, vai sofrer menos. É pesado para todo mundo, mas quem for mais safo vai sofrer menos. Perfeito, Nilson. Isso aí. Gente, tem mais participação? Fica à vontade aí para pegar o microfone, para acionar. Boa tarde a todos. Eu sou Mara, né? Como a Márcia falou, meu nome é Jocimara, eu tenho uma empresa de consultoria na área de diagnósticos empresariais e principalmente coaching executivo também, diagnósticos de empresas e coaching executivo, e uso bastante a ferramenta Canvas, eu acho uma ferramenta fundamental, ainda mais agora nesse momento, né, onde, como disse o nosso amigo que acabou de falar, a gente precisa se reinventar. É um momento que vai ser difícil para todo mundo, independente se é produto ou serviço. Eu acho que todos nós estamos no mesmo barco. Eu coloquei anteriormente nos comentários que todos nós vínhamos, né, que estávamos mais antenados, nós vínhamos numa perspectiva de que a gente ia ter que entrar no mundo digital. Eu acho que todos que estão aqui, em algum momento, parou para pensar, fala, uma hora eu vou ter que entrar. Se eu já não estou, eu vou ter que entrar. Como é que eu vou fazer, né? Por onde eu vou começar? Eu vou ter que aprender a lidar com esse Instagram, com esse Facebook, eu vou ter que aprender a falar, fazer vídeo no YouTube. Então, nós já vínhamos com essa preocupação de entender como esse mundo funciona e trabalhar em cima dele. Porém, quem já ouviu aquela história da vaquinha, né, que foi empurrada no precipício, se alguém não ouviu, tem várias no Google, eu mesma tenho um vídeo que eu falo dessa fábula, dessa parábola, na verdade. A nossa vaquinha foi empurrada, precipício abaixo, o coronavírus veio, deu um pé no bumbum dela, jogou ela lá embaixo, né, de cabeça, porque tudo agora é virtual, queira ou não queira, mesmo quem tem produto físico, está tendo que usar o virtual para vender, minimamente para vender, né? Está me ouvindo? Então, eu acho que é muito pertinente esse trabalho que você fez hoje, Altair, de mostrar uma ferramenta dessa, porque ela ajuda de uma maneira leve a fazer um plano de negócios, a fazer um planejamento para você mudar para esse processo mais virtual, né? E que todos nós vamos ter que entrar. De uma maneira ou de outra, agora não tem mais como voltar atrás. A vaquinha caiu, precipício abaixo. Eu acho que é isso. Obrigada, Mara, pela sua contribuição. Altair, aconteceu alguma coisa aí que você... tela?
Walter, se você quiser colocar alguma coisa. Márcia, Altair, parabéns pela iniciativa, o pessoal que está aí participando desse evento, né? Eu acho que de uma forma ou outra nós estamos já tentando dar um jeito de remar nessa crise. Uma coisa que caracteriza o empreendedor é ele se movimentar em direção a uma solução, mesmo quando, como a Jucimara falou agora há pouquinho, né? Ele não estava muito preocupado antes, mas aí a situação faz com que ele, por esse espírito empreendedor que ele tenha, ele se lance e faça alguma coisa. Então, eu acredito que já estamos fazendo alguma coisa e aprendendo, meio que trocando o pneu do carro com o carro em movimento. É um negócio complicado, mas já estamos fazendo. O que eu estou pensando já é um segundo momento, que todas essas situações que a gente está passando agora nos levam a pensar na qualidade da nossa mão de obra. Voltamos a falar a respeito da questão da qualificação profissional, porque muitas vezes o empreendedor ele está disposto a investir, ele sabe que precisa fazer isso, ele se desdobra até de madrugada para aprender, mas ele olha para a equipe que ele tem, muitas vezes a equipe não está chegando no mercado de trabalho preparada para esse impacto. E esse evento do coronavírus mostrou para a gente na prática o que se fala muito, né, nos telejornais, nas pesquisas, mas que pouco parece que é feito pelas instituições que deveriam se encarregar melhor disso. Então, eu acho que a segunda onda da nossa crise vai ser a adequação das equipes de trabalho para poder dar esse suporte para as empresas, para poder alavancar mais rápido na solução dessa crise, na retomada do crescimento. Eu acho que nós temos problemas estruturais de educação, de conhecimento, de qualidade, e isso só faz dificultar mais a situação para sair da crise. Nós vamos resolver isso de uma forma ou de outra, como já estamos resolvendo, mas uma coisa é certa, os países que já investem mais em educação, em qualidade da educação, não investir mais financeiramente, porque o Brasil é um dos que mais investe financeiramente, mas investir em qualidade e planejamento de educação, esses países certamente vão sair à nossa frente mais uma vez, porque é uma base forte do empreendedorismo, é uma equipe bem preparada. Eu acho que essa é uma coisa que nós temos que pensar, fica a dica aí, a minha colaboração, ok? Obrigada, Walter. Altair, você tem que ligar aí de novo. Altair, não estamos te ouvindo. Enquanto o Altair retoma ele, liga lá. Ok. Só para finalizar. Detalhezinho aqui. Ele se empolgou aí e acabou perdendo. Mas vamos voltar. Legal, gente. A gente também acho que tem que ir encerrando, se não tiver mais ninguém também, porque tem o horário, né, da gente terminar dentro da previsão, né? Mas eu quero dizer assim que foi um prazer estar com vocês. Muito legal de poder contribuir, da contribuição de vocês também para o tema, né, para a gente trocar. E eu acho que isso aqui é um símbolo do que é a crise. A gente se junta para poder ter novas ideias, novos insights, e espero ter contribuído para novos insights com vocês ou novas possibilidades. Desejo um sucesso grande para todos e muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente aqui nesse diálogo, nesse tema. Alguém quer mais? Eu gostaria só de encerrar colocando, então, por uma questão só da gente fechar, então, repensar a crise é olhar para o negócio, olhar para o seu cliente, repensar pontos essenciais, principalmente financeiro, e planejar tudo isso, escrever, aprender com as falhas, ver os seus limites, buscar forças externas, né? E o fechamento do Walter aí, que eu acredito que foi com cereja, né? Cereja do bolo, que é pensar muito bem na competência que é necessário, né? Nós temos um problema grave, que foi o que ele puxou aí, no Brasil, que é não pensar na qualificação de mão de obra. Muito se fala, mas sempre está longe, né? A academia do mercado, né? Então, que tal nós agora, enquanto empresários, enquanto empreendedores, estabelecermos melhor a competência que precisamos para cobrar da academia, para cobrar do mercado de trabalho uma coisa mais pontual, né? E aí é no processo seletivo, é na descrição de cargo, né? Que a gente pode estabelecer isso. Muito obrigada a todos pela participação. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau.